Olá, tudo bem? Vamos para a nossa reflexão do dia. Bom, o nosso tema de hoje é flutuação emocional, né? Que é algo bem complexo, bem profundo e que requer de nós muito trabalho. Quem de nós, né, poderia dizer que eu sou equilibrado ou estou equilibrado, né? O tempo todo, 100% do tempo. Nesse mundo, bom, talvez haja algumas poucas exceções mínimas, né, em relação à grande maioria que passa por processos de flutuações emocionais, todos os dias, em vários momentos do dia. O que pode influenciar a nossa flutuação emocional, os nossos desequilíbrios, nossos altos e baixos? Bom, basicamente, quase tudo, né? Desde questões materiais até questões espirituais. Questões materiais, por exemplo, o ambiente onde nós nos encontramos, aquilo que nós estamos fazendo pode de alguma maneira mexer com o nosso equilíbrio. As nossas emoções, se as nossas emoções estiverem adoecidas, isso pode também mexer negativamente no nosso equilíbrio. Espiritualmente, influências espirituais de toda natureza podem também mexer no nosso equilíbrio emocional. Então, para que a gente consiga fazer um trabalho assim um pouco mais consistente, é necessário, bom, grande maturidade. E maturidade essa que a gente adquire um dia depois do outro, uma situação depois da outra, uma vivência depois da outra. Não existe meio de alcançar o total equilíbrio emocional, o total estado de presença sem passar pela fase do trabalho árduo, do autoconhecimento, da autopercepção de si mesmo. Isso é muito complexo. É algo que demanda da gente muita, muita, muita energia. Há dias que a gente acorda assim, é, felizes, né? Nós acordamos felizes, prontos para encarar o dia. De repente algo acontece, algo que às vezes parece simples, mas de repente dispara em nós um gatilho e nós caímos e caímos muito. E é nesse momento de queda, assim, que a gente tem que se respeitar, né? A gente tem que se respeitar, se perceber, a gente tem que respeitar as pessoas que estão à nossa volta, nós temos que respeitar o ambiente que está à nossa volta para que nós não pioremos aquilo que já está, de certa forma, grave, né? E a gente sabe que sendo nós, né, seres em estado de evolução, mas em franco muitas vezes em franco desequilíbrio, nós podemos ir até as vias de fato se for em relação a uma outra pessoa e machucar a outra pessoa, até no sentido de colocar a vida do outro em risco, colocar a nossa vida em risco. Se for uma situação ambiental de algum objeto, alguma coisa no nosso trabalho, no nosso cotidiano, a gente pode se machucar. É quando a gente perde esse limite, né, essa percepção, esse limite de percepção do certo e do errado. E acaba perdendo a consciência, perdendo a cabeça, em outras palavras, e atuando de maneira extremamente irracional. A gente permite que o nosso cérebro primitivo, completamente instintivo, ele entre em ação e pode causar grandes danos. Podemos causar grandes danos ao próximo, a nós mesmos ou ao ambiente que nos rodeia. Por isso é importante o trabalho, por isso é importante nós fazermos esse processo de autopercepção e conhecimento, porque isso nos ajuda, isso nos auxilia dentro desses processos de educação. Eu poderia ter falado controle? Poderia. Mas quando a gente fala controle, a gente está subentendendo também que a gente está se relacionando a uma questão onde algo tem que ficar preso, algo tem que ficar recolhido extremamente, e às vezes com muita força, para que isso não venha à tona, não venha para fora, para que não cause problemas no ambiente externo. Mas sempre estará lá. Porém, o que a gente tem que fazer é educar, né?
A gente tem que se educar, a gente tem que educar os nossos monstrinhos internos para que nos momentos mais complexos das nossas experiências nós não venhamos a fazer nada contra o nosso próximo. Por quê? Bom, a resposta é muito simples, porque talvez aquele próximo, naquele momento, aquela pessoa, ela também possa estar passando por esse momento de desequilíbrio. E isso pode, às vezes, por um instante, nos deixar um prejuízo que nós viríamos ou venhamos nos arrepender pelo resto da nossa experiência, angariando débitos extremamente difíceis e profundos em relação à experiência da outra pessoa. Isso acontece quando tem uma situação de um assassinato, por exemplo, uma pessoa numa festa, isso tudo é exemplo, isso é bem difícil, né? É bem pesado, mas lamentavelmente é a nossa realidade. Às vezes a pessoa está numa festa, se divertindo, acontece alguma coisa, que mínimo que seja, e de repente, em menos que as pessoas se deem conta, uma pessoa atira no outro, esfaqueia o outro, qualquer coisa pode acontecer, né? Então nós precisamos nos manter, aprender a nos manter mais controlados, mais equilibrados nesse aspecto. Eu falei a palavra controladas, né? Mais equilibrados, mais educados emocionalmente. É importante que nós não percamos de distância por nenhum segundo a nossa conexão com a nossa espiritualidade. Seja lá onde você tenha aterrado a sua espiritualidade, aterrado eu estou falando no sentido de suportar, né? Alicerçado a sua espiritualidade, você tem que manter contato com essa espiritualidade. Eu tenho que manter contato com a minha espiritualidade, porque isso me ajuda e me auxilia muito nesses momentos, ou antecipa esses momentos, ou previne esses momentos de grande distúrbio emocional que pode trazer grandes prejuízos para a nossa vida social, para a nossa vida pessoal, íntima, né? Porque muitas vezes quando nós fazemos alguma coisa de cabeça quente, no segundo depois a gente se arrepende, ou às vezes logo depois a gente se arrepende e começa a carregar uma culpa muito grande que vai pesando os nossos ombros pelo resto das nossas experiências. Então tudo isso precisa ser observado, são pequenos detalhes. A percepção, a autopercepção de onde eu estou, o que é que eu estou fazendo, por que é que eu estou fazendo, isso que eu estou fazendo pode prejudicar o outro, isso que eu estou fazendo pode prejudicar a mim mesmo? Pode. Ah, então não faço. Não pode, então eu faço. Da mesma maneira, uma pessoa que ela consegue já ter essa resiliência em relação à própria experiência, ela pode transitar nessas situações com muito mais fluidez, com muito mais tranquilidade, de forma muito mais pacífica, pacífica internamente. O mundo pode estar passando pelas suas crises e passa por muitas crises, mas aquela pessoa ela está estável, ela está consciente, ela está lúcida. E a lucidez é algo que em nós falta e falta muito por muitas vezes durante muitos momentos. É importante, é necessário que nós tenhamos essa consciência dessa necessidade. Isso vai acontecer? Vai. Quantas vezes? Não sei. Às vezes um dia a gente vive um dia que é completamente fluido, leve e perfeito. E às vezes esse tipo de flutuação acontece 10, 20 vezes por dia. E a gente acaba tentando, né, sair do lado de lá, simplesmente sobreviver aquele dia sem causar nenhum tipo de distúrbio ou de violência para com as pessoas que estão à nossa volta ou para conosco mesmos. Então, assim, a gente tem que ficar atento, a gente precisa se atentar a isso. Isso acontece com frequência, acontece comigo por muitos motivos, N situações e possibilidades. Provavelmente também acontece com você pelo mesmo motivo. Estado de presença, vigilância nos pensamentos, nas atitudes, nas ações, nos nossos comportamentos, nas nossas decisões podem ajudar muito. Nos dar aqueles 3 segundos para pensar, no momento, no olho do furacão, ao invés de reagir,
Para por 5 segundos e respira e vê se é aquilo mesmo. Se for, bom, é uma lei de semeadura. Se for algo positivo, será positivo. Se for algo negativo, o retorno será negativo na mesma proporção ou em proporção mais profunda. Depende de mim, depende de você, depende de nós nos atentarmos a essas circunstâncias, essas situações, para que nós tenhamos dias mais fluidos, mais pacíficos, mais harmoniosos em relação a nós mesmos e em relação ao mundo que nos rodeia. Aqui fica a nossa mensagem de hoje, flutuações emocionais. Um forte abraço para todo mundo, muito, muito obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo trabalho.